Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai falar agora sobre a geografia da Ásia. A Ásia é um grande continente, em questão territorial e também possui o maior número de habitantes de todos os outros continentes. Eu trouxe aqui um recorte do mapa asiático, com todos os países aí da Ásia, porém a gente vai mostrar aqui a regionalização que é feita desse continente. Então a gente vai pegar alguns pontos principais de cada região para tentar entender aí esse continente enorme, e cheio de diversidades étnicas, religiosas, muitos conflitos políticos, muitos sistemas políticos também. Então a gente vai ver, e sistemas econômicos, muitos sistemas políticos e econômicos. Então a gente vai ver um pouquinho aí de cada região. Então essa regionalização frequentemente feita na Ásia. Então aqui, a Ásia setentrional, esse termo setentrional, quando vocês ouvirem, significa norte, Então a mesma coisa que falar Ásia do Norte. Então aqui representada pela cor vermelha, Ásia Central representada aqui pela cor verde, o Oriente Médio representada pela cor amarela, a Ásia Meridional, aí ao contrário, quando a gente fala meridional, essa palavra significa sul. Então pode falar também sul da Ásia, o Ásia Meridional. Então meridional, sul, setentrional, norte. Representado aqui pela cor roxa, o Sudeste Asiático, representado aqui pela cor marrom, e o Extremo Oriente, representado pela cor laranja, certo? Então, todos esses países, todos esses países e territórios fazem parte do continente asiático, mas a gente divide, nessas 6 regiões, porque eles têm aspectos em comum, Então, aqui esses países aqui do Oriente Médio, ele é regionalizado dessa forma porque ele tem características mais próximas do que os países, por exemplo, do Extremo Oriente, do que os países da Ásia Meridional. Apesar de cada um ser muito diferente um do outro, eles são mais próximos, entre eles do que outros países de outras regiões, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho agora sobre cada um desses. E a gente vai começar a falar sobre a Ásia Setentrional, ou Ásia do Norte, que é basicamente a Rússia, e tem alguns territórios aí com movimentos separatistas, também. Mas a Rússia, como a gente já falou, ela tem a maior parte da população vivendo na parte europeia. Então a parte da Rússia europeia, apesar de ser a menor área, em extensão, ela é a que concentra o maior desenvolvimento econômico e o maior número populacional, justamente por isso, porque a força econômica está nessa parte, então atrai a população para essa área. E a maior parte aqui está no continente da Ásia. E aqui representada pela cor vermelha. Bem, o Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, ele assume como presidente interino em 1999 e logo no ano seguinte, em 2000, ele é eleito pelo povo como presidente, de fato, ele assume e desde então ele está no poder. Por quê? Vamos entender um pouco isso. Quem que é o Vladimir Putin? O Vladimir Putin, ele é ex-chefe da KGB. A KGB é como se fosse a CIA Rússia, Então é um serviço secreto da Rússia que atuava aí durante a União Soviética. Lembrando que o Muro de Berlim cai em 1991, então a União Soviética deixa de existir, as ex-repúblicas soviéticas passam aí a proclamar sua independência, cada um volta aí a ser uma nação, e o Vladimir Putin era chefe da KGB. Então a KGB ela realizava serviços aí de espionagem, tanto interna quanto externamente durante a Guerra Fria. Havia perseguições, assassinatos, enfim, a KGB aí era um serviço aí tanto que fazia aí tanto a perseguição política internamente aí dentro da Rússia, quanto externamente também, em serviços de espionagem, enfim. E em 1999, então, ele assume. E por que ele está no poder até hoje, podendo ficar aí no poder até 2036? Então, ele assume de fato em 2000, e aí ele fica com mandato de 4 anos, até 2004, depois ele se candidata novamente, é reeleito, então fica aí até 2007. Então, ele passa aí o período normal que a Constituição da Rússia na época garantia. A mesma coisa aqui no Brasil. Então, prefeito, governador, presidente, eles podem se reeleger apenas uma vez. Então, eles ficam aí no mandato de 4 anos,
Depois, se eles quiserem, né, eles se candidatam novamente. Se o povo reeleger, eles ficam mais 4 anos. Então, eles podem ficar um total de 8 anos aí no poder. Depois, na próxima eleição, eles não podem se candidatar, né, porque tem que ter uma alternância de poder. Então, eles têm que ficar uma eleição aí com outros, tem que abrir, né, para outros candidatos. E depois, na outra eleição, se ele quiser voltar a concorrer, aí ele volta. Mas não pode ficar direto a mesma pessoa no poder. E por que isso acontece? Porque em democracias sólidas, o chefe de Estado, ele não fica personificado na pessoa, né? Então não fica, a pessoa não fica ali durante anos, no caso de dinastia, né? Que são aí as sucessões familiares, né? Então ficam aí durante séculos a mesma família, né, vai passando para o filho, para o neto, enfim, isso vai enfraquecendo a democracia. Uma democracia forte, ela não depende tanto do chefe de Estado, ela depende das instituições sólidas e fortes do país, e não necessariamente na figura, como se ele fosse ali um líder religioso, uma pessoa que sem ela aquele país não poderia, né? A gente busca muito heróis, né, para governar o país. E, na verdade, ele tem que ser visto como um cargo público, né? Um funcionário vai lá e faz o que prometeu fazer ali durante a sua candidatura, enfim, e depois tem alternância de poder, sai um, entra o outro, traz ali outras ideias, ou continua fazendo, né, o que estava dando certo, enfim. Porém, é diferente na Rússia. Na Rússia, o poder é muito centralizado na figura do presidente. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos três poderes instituídos pela nossa Constituição. Então, nós temos o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. O presidente, ele fica dentro do poder executivo. E cada poder, ele tem as suas próprias funções, suas próprias responsabilidades. Eles têm que estar em harmonia. Eles não podem ficar interferindo nas funções, nas responsabilidades dos outros. Por isso, o poder é mais descentralizado. Na Rússia, não. O presidente, né, é quase que uma monarquia, porque o presidente ele tem muito mais poder sobre a economia, sobre a política e sobre a própria sociedade. E como é que o Putin, então, ele permanece tanto tempo no poder? Então, ele ficou, né, esses 8 anos, né, que a Constituição permitia, e aí, em 2008, assume Dmitry. O que Dmitry faz? Ele assume como presidente, só que coloca o Putin como primeiro-ministro. E, né, depois, né, pesquisadores aí que avaliaram esse governo disseram que o Putin tinha muito mais poder, né, em várias ocasiões do que o próprio presidente. Então ele permaneceu no poder de forma indireta. E aí, o que Dmitry faz, né, em 2008? Ele altera a Constituição, durante o mandato dele, desculpa, que ele assumiu em 2008, ele altera a Constituição do país, então altera a Constituição da Rússia, e estende o mandato de 4 para 6 anos. Então, ele fica lá durante os 4 anos, e aí para o sucessor passa a valer 6 anos. E aí o que acontece? Ele sai e em 2012 o Putin é eleito, né, novamente, só que agora no mandato de 6 anos. Aí acabam 6 anos e ele é reeleito novamente, e o mandato dele era para terminar agora em 2024. Porém, ele, né, chamou ali um plebiscito no país para alterar novamente a Constituição, e foi aprovado. Nesse ano foi aprovado pela população, pela maioria da população, e isso permite com que ele possa ficar, se o povo for, né, reelegendo ele pode ficar no poder até 2036. Então imagina, a mesma pessoa, o mesmo cara no poder, desde 1999 até, né, se ele continuar ali até em 2036. Então é muito tempo e se enfraquece demais a democracia. Bem, e existem diversos conflitos aí envolvendo a Rússia, né? Porém a gente vai focar aqui em alguns, na região da Chechênia, né? Então a Rússia tem uma região aí, né, chamada Chechênia, que dentro dela tem reservas importantes de petróleo e gás natural, e tem óleos dúcteos, né, óleos dutos e gasodutos também, passando por essa região,
o que torna, né, tanto esses recursos, né, quanto essa infraestrutura que tem aqui nesse local muito importante para a Rússia. Então é muito difícil ela abrir mão desse território, né? Então tem aqui um movimento separatista. Movimento separatista é quando há uma luta, né, por sua própria independência. Então o povo, né, a maioria do povo aqui que mora na Chechênia, eles querem ter a sua independência, querem proclamar ali um novo estado, um novo país. E a maioria aqui é de religião islâmica. Na Rússia, a maioria é cristã, né, a primeira religião aí do país, e a segunda islâmica. Na Chechênia, a maioria é islâmica, então gera aí uma tensão religiosa também, né, uma tensão religiosa e uma busca por uma mesma identidade, né? Então, mas a gente não pode esquecer dos recursos naturais. Os recursos naturais, eles são, a parte econômica, né, sempre fala mais alto, né? Mas a parte religiosa ali também é uma tensão e ela às vezes acaba ali tirando até o foco da parte econômica. Então, ó, aqui tem um mapa, né, ó, de onde fica essa região, e aqui é onde passa, né, os oleodutos importantes. Então aqui tem reservas, né, de petróleo, de gás natural. Então para a Rússia abrir mão, né, desse território é muito difícil, né? Em 1994, o que aconteceu, né? Quando cai o Muro de Berlim, as repúblicas, né, começam a proclamar a sua independência. E a Chechênia proclamou a sua independência em 1994, né, para ser uma nação independente. Porém, a Rússia enviou tropas, né, para reaver o poder do território, e desde então há esse conflito, né? Então a Chechênia aí buscando para consolidar a sua independência, e a Rússia não permitindo essa independência e continua anexando esse território como sendo parte da Rússia. Então os conflitos aí continuam, né? É difícil de resolver por essa questão dos recursos naturais importantíssimos. Então, ó, após aí a queda, né, do Muro de Berlim em 1991, então a União Soviética deixa de existir e os países começam aí a proclamar sua independência. E aí o que acontece, né? A gente vai falar aí dos países aí da Ásia, de alguns países aí da Ásia Central, de alguns países não, de todos os países da Ásia Central, que fazem parte da CEI, né? Então, Comunidade dos Estados Independentes. O que é a CEI? Comunidade dos Estados Independentes. É um bloco econômico das ex-repúblicas soviéticas. Então, aí das 15 ex-repúblicas soviéticas, né? Então, depois da queda do Muro de Berlim, eles passaram a integrar esse bloco, apenas 12 delas. Então, eram 15 repúblicas soviéticas, dessas 15, 12 passaram a integrar esse bloco econômico, que é a CEI. Quais não integraram esse bloco econômico? Estônia, Letônia e Lituânia, que pediram para ingressar na União Europeia. Então, pediram para ingressar no bloco europeu, entraram depois, né, depois da análise, né, eles entraram, e as outras 12, né, inicialmente, aí, elas passaram a compor a CEI. Então, os que entraram aqui da Ásia Central, né, todos entraram, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Então, esses 5 países aqui, eles entraram na CEI, né, então aqui representado aqui pela cor verde. E o que acontece? Tem muitas disputas aqui também. Então, são países aí essencialmente agrícolas, são países em desenvolvimento, tem muitas áreas aí de pobreza, e tem muitas tensões também, com exceção do Turcomenistão, né? Cazaquistão é o que mais tem reservas de petróleo. E aí o que acontece? Eles não têm saída para o oceano, né? Então, ó, vejam aqui que eles não têm saída direta para o oceano. Então, eles têm que passar por outros territórios, né? E a Rússia, né? Ele fica aqui, comparado aqui com esses países, aliás, ficam numa região estratégica, né? Então, tem ali algumas tensões, porque tem um número grande de pessoas de etnia russa, né? Porque como era uma coisa só, né, a União Soviética, então tem muita etnia russa aqui nesses países, com exceção do Turcomenistão. Então, por exemplo, no Cazaquistão, 40% é de etnia russa. Então, eles querem ser anexados à Rússia, mas o restante da população não. E aí tem as reservas de petróleo. Então, a Rússia tem bastante interesse, né, nesse país. Então, há uma disputa muito grande ali interna, né, entre a população do país, porque parte
quer ser anexado à Rússia, outra parte não, enfim. No Turcomenistão não, 75% é população de etnia local e os outros são de etnia russa. Então dá um equilíbrio muito maior, uma estabilidade, né, para o país muito maior.